Justiniano e o Corpus Juris Civilis. O Código de Justiniano foi uma obra jurídica, publicada no século VI d.C., que continha todos os tipos de leis, inclusive religiosas. E aqui serão citadas as principais delas. A soberania católica deve ser reforçada. Ordenamos a todos aqueles que seguem esta lei que assumam o nome de cristãos católicos e considerem os outros como sendo dementes e insanos. Que todos os corpos de hereges sejam impedidos de realizar assembleias ilegais, e que o nome do único e maior Deus seja celebrado em todos os lugares, e que a observância do Credo Niceno, recentemente transmitido por nossos ancestrais, e firmemente estabelecido pelo testemunho e prática da religião divina, permaneça sempre segura. Permissão para o uso da violência contra aqueles que não seguissem o catolicismo. Proibimos todos os hereges de realizar assembleias ilegais dentro das cidades. No entanto, se qualquer surto sedicioso for tentado, ordenamos que sejam levados para fora dos muros da cidade, com violência implacável, e manifestaremos que todas as igrejas católicas, em todo o mundo, sejam colocadas sob o controle dos bispos ortodoxos, que abraçam o credo niceno. Proibição de ensinos públicos que não fossem católicos. Ninguém, seja ele pertencente ao clero, ao exército, ou a qualquer outro cargo entre os homens, deve, com o objetivo de causar um tumulto e dar ocasião para a traição, tentar discutir a religião cristã publicamente, na presença de uma multidão, reunida ou ouvinte, pois ele cometerá uma ofensa contra o mais reverendo sínodo, contradizendo publicamente o que já foi decidido e devidamente estabelecido. Como essas questões relativas à fé foram resolvidas pelos sacerdotes que se reuniram em Calcedônia, por nossa ordem, e são conhecidos por estarem em conformidade com as explicações apostólicas e conclusões dos 308 padres sagrados, reunidos em Niceia, e os 150 que se reuniram nesta cidade imperial. Os infratores desta lei não devem ficar impunes, porque eles não apenas se opõem à verdadeira fé, mas também profanam seus mistérios venerados, ao se envolverem em disputas deste tipo, com judeus e pagãos. Portanto, se qualquer pessoa que se aventurar em discutir publicamente assuntos religiosos, se for um membro do clero, ele será removido de sua ordem; se ele é um membro do exército, ele deve ser destituído, e quaisquer outros culpados deste delito, que forem homens livres, serão banidos da mais sagrada cidade, e serão submetidos à punição prevista em lei, de acordo com o poder do tribunal, e se forem escravos, sofrerão a pena mais severa. Aqui vemos que o catolicismo era uma doutrina absoluta dentro do Império Bizantino, de maneira que ninguém poderia opor-se a ela, pois sofreria duras penalidades. Por exemplo, um homem não poderia ser contrário à Trindade, à guarda do domingo, ou à veneração da Virgem Maria, porque ele estaria cometendo um grave crime religioso. Dessa forma, a verdade era proibida de ser ensinada e exercida publicamente, enquanto a mentira foi estabelecida como lei. E foi por conta disso que o cristianismo abraçou várias corrupções e se distanciou da igreja primitiva, algo que pode ser observado até os dias de hoje. A sã doutrina praticamente já não era mais vista na época de Justiniano. Além disso, o ódio contra os judeus foi aumentando cada vez mais, fazendo com que os cristãos católicos se afastassem ao máximo do judaísmo e de seus costumes. Outro fator que levou a todo esse repúdio contra eles devia-se ao fato de que os judeus, que acreditavam no Messias, não aceitavam o cristianismo dessa época, pois ele tinha sido dominado pela Igreja Católica e acabou se corrompendo com a grande meretriz. Porém, tudo isso fazia parte da estratégia de Satanás, que conseguiu obter grande êxito sobre aqueles que não abraçaram a verdade e preferiram seguir falsos dogmas.
O Código de Justiniano também exigiu que todos seguissem e venerassem a Trindade, a falsa teoria da existência de três deuses, e a Mariologia. Maria seria uma quarta divindade em paralelo. Portanto, apresentamos à sua santidade o fato de que certos infiéis, e pessoas que não pertencem à Santa Igreja Católica e Apostólica de Deus, como judeus e apóstatas, que ousaram contestar assuntos que são devidamente aceitos, glorificados e pregados por todos os sacerdotes, de acordo com suas doutrinas. Negando que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único Filho gerado de Deus, e que nosso Senhor nasceu do Espírito Santo, e do Santo, glorioso, e da Virgem Maria, a Mãe de Deus, e tornou-se um homem, e foi crucificado, e que ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, que são todas de uma substância, e que devem ser adorados e exaltados, junto com o Pai e o Espírito Santo. Lei contra os judeus. Se alguém, depois de renunciar à venerada fé cristã, se tornar um judeu, e se juntar às suas assembleias sacrilégicas, ordenamos que, após a acusação ter sido provada, que sua propriedade seja confiscada ao tesouro. Nenhum judeu se casará com uma mulher cristã, nem qualquer homem cristão se casará com uma judia, pois se alguém for culpado de um ato deste tipo, ele será responsabilizado por ter cometido o crime de adultério, e será dada permissão a todas as pessoas para acusá-lo. Nenhum judeu deve manter os costumes de sua raça, relativa ao casamento, nem deve se casar de acordo com sua religião, nem deve fazer vários casamentos ao mesmo tempo. Com o Código de Justiniano, os judeus foram proibidos de se casarem com cristãos e de obterem cargos públicos. Além disso, quem construísse uma sinagoga perderia seus bens e seria punido com a morte. A Igreja Católica beneficiava-se com esses atos, através do confisco de bens e multas. Pois os líderes católicos e os governantes lucravam muito às custas daqueles que não seguissem o catolicismo. Este desejo corrupto e as atitudes fraudulentas estiveram presentes em todo o período da Inquisição Católica. Portanto, qualquer judeu que possa ter recebido um cargo não pode desfrutar da dignidade que adquiriu, ou se ele obteve ilegalmente um emprego público, que é proibido, ele deve através de todos os meios ser privado dele. Aquele que já tenha começado a construção de uma sinagoga, não com a intenção de reparar a antiga, será condenado a pagar 50 libras de ouro. Além disso, é decretado que sua propriedade seja confiscada, e que ele seja condenado à pena de morte. Dia de adoração ao Deus Sol. O dia sagrado do Sol, que os antigos deram o nome de domingo, o qual retorna após certo período de revolução, também deve ser respeitado, de modo que não haverá investigação de disputas legais nesse dia, seja perante árbitros ou juízes, sejam eles nomeados ou voluntariamente escolhidos. Esta regra também se aplicará aos dias em que vimos, pela primeira vez a luz, que testemunhou a origem do Império.